Me fala aí, você já sentiu desconforto ou alguma dor na hora de tocar o trompete? Quer saber sobre a fadiga e o que isso causa na sua embocadura? O conteúdo desse vídeo pode te ajudar a evitar tudo isso. Sim, você já sabe, vale a pena assistir. Meu nome é Fernando de Senha e meu objetivo é fazer você tocar cada vez melhor. Por isso, pense, organize e pratique. Bom, eu começo esse vídeo contando uma história. Imagine que você tem alguns poucos dias para se preparar para tocar algo realmente importante. Pode ser um recital, um solo ou uma audição. Você quer estudar bastante, pois deseja, como sempre, tocar o melhor possível. Mesmo sabendo dos limites do corpo, você vai com tudo e aumenta bastante a sua carga de estudos. Um detalhe importante aqui. Em meio a tudo isso e, ao mesmo tempo, você continua com a sua rotina de ensaios e apresentações. Já dá para adivinhar o final dessa história, né? Se pensou em cansaço, estafa, fadiga e estresse, você acertou em cheio. Pois bem, essa história é real. Já aconteceu comigo e com quase todos os instrumentistas de metal que eu conheço. Por mais experiente que seja, em um momento ou outro da sua carreira, o instrumentista vai enfrentar isso. No caso dos profissionais, isso pode acontecer em virtude de excesso de atividades. São semanas e semanas tocando, e isso não pode ser alterado ou adiado, pois é o seu trabalho. Já no caso de estudantes, ou mesmo de músicos que não atuam profissionalmente, essa estafa pode vir também por excesso de estudo, apresentações pesadas, ou uma combinação de fatores diversos que inclui, por exemplo, a falta de entendimento sobre o funcionamento do corpo e os seus limites. Eu, você e todos os colegas que tocam instrumentos de metal queremos tocar bem, e sabemos que a forma de chegar a isso é pelo estudo. Mas se, literalmente, passamos do ponto, se ultrapassamos o limite do corpo, vamos pagar um preço caro por isso. E pior, se insistimos em tocar muito, mesmo cansados, podemos causar lesões sérias que dificultarão ainda mais a recuperação muscular e da membrana labial. Nesses casos, um dia de descanso já não será suficiente. Quando eu comecei o Trompete com Senha, eu falei que gostaria de compartilhar minha experiência para que você, que acompanha os vídeos e é assinante do canal de membros, não tenha que passar por perrengues que eu e tantos outros músicos já passaram. E esse vídeo é exatamente sobre isso. Vou falar sobre causas do cansaço e como organizar melhor a prática. O objetivo, portanto, é ajudar você a identificar e, principalmente, evitar problemas e todas as consequências desagradáveis que virão a partir de excessos cometidos na prática. Já para os assinantes do canal de membros, eu preparei um vídeo exclusivo com 5 dicas práticas para serem usadas como orientação durante os estudos. Esse vídeo está bem completo, com muito conteúdo importante. Mas antes de começarmos, peço que, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Vamos lá então, entender, em primeiro lugar, sobre a prática e o que acontece quando passamos do ponto, quando estudamos demais, sem as devidas pausas. Algumas ideias sobre a prática. Recentemente fiz um vídeo, esse aqui, falando sobre algo que se relaciona com o tema de hoje, que é a pressão excessiva para tocar. E nesse conteúdo eu incluí fotos do Sergei Nakaryakov, que além de ser um super trompetista, toca de uma forma muito leve mesmo. Ele, para mim, é um exemplo de eficiência e inteligência na forma de praticar e tocar o trompete. Eu assisti a algumas entrevistas do Sergei, e uma frase me chamou a atenção. Ele disse que é preferível tocar menos do que praticar demais. Repito, é melhor tocar menos do que praticar demais. Bem, isso parece contraditório, né? Eu mesmo aqui no Trompete com Senha falo para você praticar sempre. Pense comigo, todos queremos melhorar e para isso, estudar menos, como recomenda o Sergei, aparentemente não faz sentido. Em minha defesa, porém, eu explico que você deve pensar, organizar e depois praticar. Se não pensar e organizar o que vai estudar, o seu praticar pode ser em excesso. E refletindo mais sobre isso, eu imediatamente conecto um outro conceito que já falei aqui, que é de Joe Alessi, um fenomenal artista que é o primeiro trombone da Filarmônica de Nova York. Em suas aulas, o Alessi ensina que a prática é para construir algo e não para destruir. Em outras palavras, se, ao final de uma sessão de prática, você fica arrebentado, cansado demais, existe algo muito errado com a sua forma de estudar. Existem vários fatores que influenciam as nossas atitudes durante a prática, e as cobranças que fazemos sobre nós mesmos são talvez os mais importantes. Em um mundo ideal, estudaríamos algo e, agora, já imediatamente tocaríamos perfeito. Nós sabemos, porém, que nada ocorre assim.
Desenvolver uma habilidade leva muito tempo, com inúmeras abordagens, tentativas, erros, repetições, repetições e mais repetições. Tempo e paciência são essenciais para isso, mas muitas vezes não os temos durante a prática. Ou pior, ficamos ansiosos para obter resultados imediatos. Esse é um assunto bem extenso, pois envolve diversos temas muito complexos. É, sem dúvida, algo que quero falar com mais detalhes em outros vídeos. Além dessa pressa, temos que levar em consideração que todos temos limites físicos, e esse será o foco principal desse vídeo. Você já pensou o que acontece com o seu corpo quando estuda demais, sem descanso adequado? Aliás, esse assunto também foi tratado em uma das lives que fiz recentemente com os assinantes do canal. Sério, você perdeu essa live? Olha só que oportunidade para aprender mais sobre isso conosco, aqui no Trompete com Dissenha. Eu e os colegas do canal tivemos uma verdadeira aula com um assinante, o Dr. Paulo César. Além de trompetista, ele é cardiologista e nos explicou muito bem sobre esse assunto da fadiga. Bom, mesmo sem o brilhantismo do Dr. Paulo César, vou tentar resumir o que ele nos ensinou. O conteúdo pode parecer muito técnico, mas é interessante e importante se queremos evitar problemas com excesso de prática. Você tocou demais? O que isso causa? Se pensamos fisiologicamente, quando abusamos de qualquer parte do corpo, podemos causar lesões, que têm 4 estágios básicos: fadiga, microtrauma, edema e inflamação. Fadiga muscular. A fadiga muscular surge quando se mantém um esforço contínuo, sem descanso adequado, sinalizando o início do desgaste de um determinado tecido do corpo. No nosso caso, são aqueles muitos e muitos minutos, ou pior, horas, com o bocal grudado nos lábios, sem pausas frequentes nos estudos. Isso inclui, além de músculos e ossos, as articulações, os tendões e os ligamentos. Todas essas estruturas são usadas na formação da embocadura e constituem o primeiro sinal de alerta de sobrecarga repetitiva. Microtraumas. Já os microtraumas surgem pela falta de oxigenação adequada. Sem as pausas necessárias para descanso, o tecido sofre microlesões, que começam a se acumular nas fibras musculares. Imagine esses microtraumas como ferimentos em estruturas muito pequenas nos músculos que sustentam e controlam a nossa embocadura. Uma vez mais, tecnicamente falando, os microtraumas referem-se a lesões repetitivas minúsculas no orbicular oris, que é esse músculo que circunda a boca, e também em outros músculos vizinhos. E você já sabe, essas pequenas lesões são geradas por muito trabalho muscular sem repouso, sem pausas suficientes. Já existem muitos trabalhos acadêmicos que citam a Embouchure Overuse Syndrome, ou Síndrome de Sobrecarga da Embocadura. Essa é reconhecida como a lesão de desempenho mais comum entre os instrumentistas de metais. E seus sintomas podem incluir a perda da força muscular, dificuldades no controle técnico, dor e diminuição do registro agudo. Essas, aliás, também são características de microtraumas acumulados. Edema. A prática excessiva submete os tecidos do corpo a pequenos traumas repetidos, e o nosso organismo reage a isso. Uma das primeiras respostas é o edema, que nada mais é do que o acúmulo de líquido em determinada região, conhecido popularmente como inchaço. Esse inchaço ocorre porque, ao identificar uma sobrecarga ou agressão, o corpo envia mais líquido para a área afetada. Esse líquido extravasa dos pequenos vasos sanguíneos e se acumula nos tecidos. É uma forma de proteção, uma tentativa do corpo de isolar e recuperar a região machucada. No nosso caso, por exemplo, quando há prática excessiva ou muita pressão do bocal sobre os lábios, pode haver esse acúmulo de líquido na região labial. O edema nos lábios, portanto, vem acompanhado de uma sensação de rigidez e perda de flexibilidade. Mas o edema é apenas parte de uma resposta ainda maior do corpo. Inflamação. Logo a seguir, teremos a inflamação, que é também outra reação natural do sistema imunológico diante de qualquer tipo de agressão, como um trauma, uma pancada, uma infecção ou, novamente, a pressão constante nos lábios durante a prática instrumental. A inflamação funciona como um sistema de defesa. Ao perceber que algo está errado, o corpo aciona esse mecanismo para proteger e reparar o tecido afetado.
Durante esse processo inflamatório, os vasos sanguíneos da região se dilatam e tornam-se mais permeáveis, permitindo a passagem de células de defesa e de mais líquido para o local. Isso novamente explica por que a inflamação geralmente vem acompanhada de inchaço. Além do inchaço, os sinais clássicos de inflamação são vermelhidão, calor, dor e perda de função. Eu sei, isso nem parece um canal sobre trompete, mas sim uma aula de fisiologia. Fala a verdade, seria mais interessante falar sobre vocais ou como tocar agudos, né? Mas se está aqui ainda, parabéns. Você é um instrumentista sério e dedicado. E por que falo isso? Muitos instrumentistas e, infelizmente, até professores nem gostam de falar sobre esses assuntos. Alguns, de forma irresponsável, até dizem: pense na frase, pense no ar e na música, que todos os problemas se resolvem. Olha, eu gostaria que fosse assim, mas a realidade é diferente dessa ideia poética e ingênua de que o ar ou a música resolvem todos os problemas. Nós, instrumentistas de metal, usamos estruturas do corpo e, portanto, não é só necessidade, mas sim nossa obrigação conhecer mais sobre como essas estruturas funcionam. Então, resumindo, a prática excessiva pode causar fadiga e microtraumas que levam ao edema. Esse inchaço é um dos componentes da inflamação, que é uma resposta mais ampla do corpo para tentar resolver o problema. Embora esses processos sejam naturais e importantes, quando abusamos da prática, eles se tornarão frequentes e vão afetar diretamente o desempenho, especialmente no caso de músicos que dependem da flexibilidade muscular e da resposta eficiente do tecido labial. Bom, por favor, não se assuste com tudo isso. Em pesquisas realizadas com músicos de metais, 93% relatam que já tiveram algum desses sintomas em alguma fase da sua carreira. São ossos do ofício e o mais importante é saber como evitar ou como sair desses problemas. Sem drama e com otimismo, saiba que muitos grandes artistas já passaram por isso e superaram esses desafios. E se você nunca teve esses sintomas, ótimo! De qualquer forma, essas boas informações podem te proteger ainda mais dos excessos de prática no futuro. E por falar em boas informações, você gostou do vídeo? Mais uma vez, peço que se inscreva no canal, deixe um like e ative o sininho. Assim você ajuda o Trompete com Dissenha a sempre trazer um conteúdo de qualidade. Compartilhe esse vídeo e comente sobre suas experiências e talvez alguns excessos que cometeu tocando trompete. A sua participação vai ajudar que esse conteúdo seja entregue para mais instrumentistas de metal que também têm dúvidas sobre o assunto que tratei nesse vídeo. Por fim, saiba que hoje já existe muita informação e profissionais extremamente qualificados para ajudar os músicos de metais. Eu cito aqui a doutora Bronwyn Eckermann, que é uma fisioterapeuta australiana especializada na saúde de músicos, com mais de 25 anos de experiência clínica e acadêmica. A primeira vez que eu vi sobre a doutora Eckermann foi através do estimado colega e grande trompista Luiz Garcia. A doutora Eckermann enfatiza, por exemplo, questões posturais e de alinhamento corporal para distribuir corretamente as forças geradas quando tocamos. Além, é claro, de extensa pesquisa sobre o funcionamento da embocadura. Mas se quer saber mais sobre esse assunto, no vídeo exclusivo para os assinantes do canal de membros, eu compartilho 5 dicas importantes para evitar e ou superar eventuais períodos de abuso na prática. Ah, você ainda não é assinante do canal de membros? Assista então a esse vídeo aqui, em que falo sobre como assinar meu canal. Lá, você vai saber como ter acesso ao material específico que tratei hoje, além de um grande conteúdo com quase 40 vídeos e tutoriais para ajudar você a tocar cada vez melhor. E esse é o meu objetivo aqui no Trompete com Dissenha. E se precisar, eu ofereço também as aulas da Mentoria Pop. Veja o link na descrição e saiba mais sobre essa outra modalidade de ensino para orientar o seu desenvolvimento no trompete. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Lembre-se de que aqui o meu objetivo é fazer você tocar cada vez melhor. Por isso, pense, organize e pratique. Que Deus te abençoe.